Olá, este programa é parte da série em que recebemos convidados de diferentes correntes de pensamento econômico para fazer seu balanço do governo Lula 3 e nos contar quais legados e tarefas este mandato deixa para a próxima gestão. Hoje, eu e o jornalista Fernando Dantas, consultor do FGV Ibre, recebemos Nelson Barbosa, diretor de planejamento do BNDES, ex-ministro do Planejamento e da Fazenda do governo Dilma Rousseff e professor da FGV. Sou Solange Monteiro e este é Economia em 15, o podcast da Conjuntura Econômica. Bem-vindo, Nelson. Para iniciar, então, gostaríamos de seu breve balanço do governo Lula 3 e principalmente sua visão a respeito do que ele entrega no campo fiscal. O governo que começou com uma herança fiscal bem desafiadora, porque teve o pagamento de precatórios, a questão do ICMS devido aos estados. Começou depois de 2 governos em que não houve correção da tabela do imposto de renda, não houve aumento real do salário mínimo, não houve reajuste para servidores, não houve concurso para servidores, né? Tanto que para lidar com isso foi necessário fazer a PEC da transição, que temporariamente gerou um déficit elevado, de algo entre 2% a 2,5% do PIB, em que muitos analistas esperavam que aquilo era o novo normal, que o déficit seria daquela magnitude. Desde então, o déficit tem se situado em torno de 0,5% do PIB, mas há o desafio de recuperar o superávit. Como fazê-lo? O governo tem tentado fazer isso principalmente através de recomposição de receitas, porque houve uma grande anti-reforma tributária no governo Temer e Bolsonaro, através de algumas decisões judiciais, que a principal é a tese do século. E o ministro Haddad se empenhou bastante em rever desonerações, porque esse foi o caminho politicamente menos difícil, digamos assim. Mas na segunda metade, algumas medidas de controle de gastos, que as principais foi colocar um teto para o aumento real do salário mínimo, reformular a política de seguro-defesa, que tem uma dotação orçamentária, e algumas regras agora que estão sendo discutidas, não só pelo governo, mas pelo Congresso, sobre folha de pagamento, penduricalhos. Então, acho que no fiscal ainda há muito a fazer, mas houve uma, digamos assim, estabilização do ponto de vista das pressões que se acumularam nos governos anteriores. Mantendo essa lógica, o governo tem tentado, essa lógica de uma estabilização gradual, o governo tem tentado fazer medidas que gradualmente vão levar ao resultado primário, para estabilizar a dívida dentro de um horizonte de 3 a 4 anos. Do ponto de vista do crescimento, é um sucesso total. A economia manteve um crescimento de 3% nos primeiros 3 anos. Esse ano, até poucas semanas, se esperava um crescimento entre 1,5% e 2%. Tem bastante emprego, tem aumento de renda, tem redução da pobreza, tem melhora do IDH, mas como tudo em economia, tem sempre um desafio, né? Estamos gerando bastante emprego, mas ainda empregos com salários não tão elevados. Que aí é uma discussão mais de médio e longo prazo da estrutura produtiva da economia. Você considera que essas escolhas do campo fiscal foram suficientes? Porque hoje nós estamos com bastante estresse nos mercados, a conta de juros nominais em torno de 8% do PIB durante quase todo esse terceiro mandato do presidente Lula. Aparentemente, o temor fiscal também vem como prêmio de risco, né? Aumentando a conta de juros, enfim, uma espécie de ciclo vicioso. E como é que você vê essa situação? No Brasil, acho que a grande questão não é um risco inflacionário de médio e longo prazo, porque você pega as expectativas de inflação, elas elevam a inflação esse ano cerca de 1 ponto em relação ao que existia antes do choque Trump e antes desses dados de crescimento. É mais uma questão de incerteza eleitoral e fiscal, né? Isso ocorre normalmente durante anos eleitorais no Brasil, com mais ou menor intensidade, dependendo da situação internacional ou da tendência de quem vai ganhar a eleição. Eu coloco isso mais numa questão de incerteza fiscal, em que a economia é um dos assuntos a ser debatido, não o único, né? E hoje a pauta de debate é muito mais fora da economia do que na economia. Apesar da gente trabalhar com a economia, falar isso todo dia, né? Você tem uma questão de soberania, democracia e valores que está preponderando no debate. Por isso eu acho que a dinâmica das últimas, não é só dessa, né? Das últimas, desde 2014, o debate econômico foi um debate meio em paralelo, né? O certo não seria abordar essas questões fiscais na eleição para evitar depois aquela sensação de estelionato eleitoral, de perda muito rápida de legitimidade do governo? O governo, do que ele fala oficialmente, ele deu sinalizações, né? O governo em vigor, ele tem que mandar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o PLDO, e nisso ele já apresenta o cenário. Se você pegar o cenário que o governo apresentou para 2027 depois, um cenário de moderação fiscal.
É um cenário em que o gasto cai ao longo do mandato, acho que até em 3 pontos percentuais do PIB. É um cenário que tem muita moderação na folha de pagamento da União. É um cenário de estabilidade nos gastos da Previdência. É um cenário de ainda um crescimento na receita, mas menor do que ocorreu nesse terceiro mandato. Então ali você já tem um cenário de moderação fiscal. Obviamente ele precisa ser detalhado. Nelson, você menciona que a economia pode não ser prioridade no debate eleitoral, mas hoje a gente vê o eleitor pouco confiante, muito endividado, e mesmo uma questão mais estrutural começa a ser repercutida nos meios de comunicação, né? Por exemplo, mostrando uma geração de jovens adultos que estudou mais que seus pais, mas economicamente não está melhor do que eles. Você não acha que esse é um tema sensível? Isso é uma questão, um fenômeno que tem ocorrido em várias democracias ocidentais, né? Não, o Brasil não é o único. O lado bom é que hoje as pessoas têm mais anos de estudo. O lado ruim é que a gente viu que esse prêmio por anos de estudo hoje é bem menor. Isso aí, quem mexe com desenvolvimento sabe disso. Educação é fundamental, é necessária, mas educação por si só não vai fazer os empregos brotarem do chão. Esse é um problema que tem o mundo ocidental, Europa, Estados Unidos, também América Latina. Tem muito a ver com o desafio chinês, né, de industrialização chinesa, o aumento da produção industrial chinesa deslocando a indústria em todos os lugares. No Brasil, a indústria está mais ou menos no mesmo nível que ela caiu ali na crise de 2015, 2016, e ela está no mesmo nível até hoje, atravessando o governo que teve política contracionista, expansionista, inflação alta, inflação baixa, juro alto, juro baixo. E eu acho que aí, para isso, a gente tem que gerar mais oportunidade de diversificação produtiva. E aí é preciso ter, sim, uma política de investimento. Nelson, indicadores do Observatório da Produtividade Regis Bonelli do IBRE mostram que a produtividade está crescendo muito pouco no Brasil. Houve um avanço, né, em termos de aumento dos trabalhadores ocupados, mas nós não tivemos ganhos de eficiência, né? E isso não significa que nós continuamos presos na armadilha da renda média, sem conseguir sair dessas amarras? Bom, o problema de cada vez. Pode ser o Brasil como eu falei, tem um baixo crescimento de produtividade. No passado tinha um baixo crescimento de produtividade com desemprego elevado. Agora tem um baixo crescimento de produtividade com pleno emprego. Bom, menos um problema. Agora vamos assim, como é que a gente aumenta a produtividade? A gente precisa gerar empregos num setor de mais alta produtividade. Aí isso o mercado pode fazer em algumas condições, mas dados os desafios que a gente tem tecnológicos, climáticos, demográficos, é preciso uma política de desenvolvimento. E traduzindo, a política de investimento, eu acho que o investimento público ainda nesse terceiro mandato melhorou em várias áreas, mas ainda pode melhorar mais. Nossa taxa de investimento está na casa de 16%. Se você comparar com o auge lá nos anos 2000, início dos anos 10, era 20%. Essa queda, 2 pontos é investimento público ou estatais, 1 ponto é construção civil, 1 ponto é máquinas e equipamentos. Então a gente tem que investir mais em infraestrutura, seja o financiamento de onde vier. E é preciso fazer mais políticas, o pessoal chama de política industrial, eu chamo de política de diversificação produtiva, né? Aí uma terceira questão, não é só o gasto, né? Aqui no Brasil tem muitas questões institucionais que barram o desenvolvimento de setores, digamos, mais avançados tecnologicamente, que pagam mais salários, principalmente a questão tributária e a questão regulatória. Aí a gente volta para a política, porque não é por falta de diagnóstico que a gente não resolve o problema. A agenda do campo tributário e regulatório realmente não é trivial, não é? Outra questão inevitável, nós temos que reorganizar nosso mercado de energia. Está claro isso. Boa notícia, estão produzindo muita energia. Má notícia, no horário errado. Então, assim, dá para resolver? Dá, só que você tem que reformular. A hidrelétrica, em vez de ser a base geradora, ela passa a ser uma reserva. Ela vira pilha em vez de fonte do sistema. Você tem que ter um sistema de distribuição muito mais avançado. Você tem que investir muito em usinas de estocagem, que chama BESS, né? Better Energy Storage System, que vai abrir uma oportunidade de investimento enorme. No BNDES a gente está vendo isso. Com um conteúdo local, com fábrica sendo colocada no Brasil. Então, você tem oportunidade, você tem as concessões de rodovia que estão voando. Então, mesmo com o juro alto, mesmo com a certeza fiscal, o besouro não devia voar, mas o besouro voa. Acho que as oportunidades são claras para todos. Só que a implementação vai gerar ganhos diferenciados ou até perdas para alguns setores. E aí a gente volta na crise das democracias ocidentais. Seja no Brasil, seja nos últimos 10 anos, é muito difícil produzir um consenso. Aí a gente fica patinando nessas discussões, né? E isso aparece no número da produtividade. Como foi o desempenho do BNDES no apoio a essa diversificação produtiva que você mencionou que é necessária? E como você vê essa questão no eventual próximo mandato do presidente Lula? A gente tem o programa Nova Indústria Brasil, né?
o programa Mais Indústria, que ele tem sido útil para evitar uma queda maior da indústria em termos gerais, né? Que é muito difícil com a concorrência chinesa aumentar, e tem viabilizado a recuperação de alguns setores. Por exemplo, a área de biocombustíveis no Brasil está crescendo muito. Está crescendo a parte do etanol. Inicialmente se achava que era etanol de cana, mas agora é o etanol de milho. Tem uma parte de biocombustíveis, de biogás, biometano, a partir de aterro sanitário, que está, mesmo com taxa de juros alta, se tornando viável, né? E teve o boom de eólica e solar no passado, que agora tende a se transformar num grande boom de investimento em usinas de bateria. A gente tem uma dificuldade, obviamente, nas indústrias de bens de consumo, que uma parte é regulatória, uma parte tem a ver com a reestruturação das empresas. A gente está vendo a reestruturação da Raízen, a reestruturação da Braskem, em que o BNDES, no caso da Braskem, participou como um dos credores, no caso da Raízen, ajudou no diálogo. Não é apoiar campeões nacionais, mas apoiar soluções nacionais, né? Soluções que mantenham a empresa funcionando, os investimentos que sejam viáveis. Então, acho que a política tem dado seus resultados, ainda não aparece macroeconomicamente, mas já começa a aparecer na revitalização de alguns setores em bases competitivas. Voltando à questão fiscal, Nelson, você mencionou que em caso de reeleição o governo já dá sinais de um plano de um governo mais moderado, mas para isso seria preciso algum nível de ajuste, né, que poderia ser feito de várias maneiras, a partir de uma mudança no arcabouço criado neste governo, mexendo em programas sociais. Considerando que uma próxima gestão poderia ser a última do presidente Lula e que certamente ele gostaria de fechar o seu legado com chave de ouro, o que se pode esperar? Eu acho que, primeiro, na questão de regra fiscal é importante para te dar previsibilidade, para te dar uma âncora de expectativas, para saber se como o governo vai reagir na eventualidade de um choque. Mas eu acho que a gente ficou excessivamente preocupado com regras fiscais. Então, no Brasil, tem uma tradição que a gente nunca acaba com nenhuma regra fiscal. A gente cria uma nova e mantém a anterior. Então você fica no pior dos mundos. Você fica com um bando de regras sem nenhum instrumento para cumpri-lo. Eu acho que o foco tem que ser em instrumento. Como é que eu cumpro a regra, seja qual for. Eu, como economista, até as esquinas de Brasília sabe, eu sou sempre favorável a uma regra de gasto. Eu acho a regra de primário uma coisa, um trocadilho, primária, rudimentar. Regra de meta de resultado primário, ela introduz uma política procíclica. Então, quando o governo se vê diante de um problema de meta de primário, ele acaba tendo que ou cortar gastos atabalhadamente, comprometendo o planejamento fiscal, ou criar impostos rapidamente, o que cria um grande problema no planejamento das empresas. Agora, o mais importante é como implementar. E aí o que a gente vê, você tem gastos obrigatórios cujas regras precisam ser reavaliadas. Eu acho que hoje você já tem uma discussão, principalmente da folha de pagamento da União. Pela regra atual, ela vai crescer mais moderadamente nos próximos anos, abrindo um espaço fiscal para fazer outras coisas. Tem uma discussão de qual é o melhor piso da saúde e da educação. Já defendi isso no passado e defendo novamente que a melhor regra de piso para saúde e educação era uma meta de gasto real por habitante, que dá previsibilidade, e aí você modula de acordo com a necessidade da economia. Não é para baixar o gasto, mas é para que ele cresça de modo sustentável e cresça por muito tempo. E quanto ao salário mínimo? A gente está discutindo o salário mínimo, pelo menos já fiz um livro com o Samuel em 2015, onde entrega idade, 12 anos atrás. Hoje você tem um teto de 2,5, isso aí pode eventualmente ser rediscutido se for essa a decisão do eleitorado. Na Previdência, eu acho que é uma questão mais pontual. A gente fez uma reforma da Previdência há pouco tempo, tem que deixar essa reforma entrar em operação. A gente está lidando ainda com os precatórios dessa reforma, né? Eu acho que a discussão é mais pontual na questão do BPC, né? Nas regras de acesso ao BPC, nas regras de acesso ao Bolsa Família, uma discussão mais micro de design do que uma discussão de grande reforma desses sistemas. Então, tem algumas reformas que já estão em andamento, né? Que às vezes é tanta coisa que acontece, aqui tem muita volatilidade, a gente não atenta para essas medidas pontuais, mas que tem um efeito mais longo. Eu acho que quem ganhar a eleição, seja quem for, obviamente eu tenho minha preferência, mas eu acho que vem uma desvinculação maior de recursos da União, uma nova DRU, para dar mais espaço, para aumentar aquela parcela do gasto discricionário, para que o governo possa administrar melhor e cumprir sua meta de gasto, que deve ser a principal meta. Este episódio sobre o balanço do governo Lula III teve a participação de Nelson Barbosa, diretor de planejamento do BNDES e professor da FGV. A íntegra desta conversa você encontrará na Conjuntura Econômica de julho. O podcast Economia em 15 é uma realização do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas.
Roteiro e apresentação, Solange Monteiro. Edição e mixagem, Nicolas Queiroz. Coordenação e produção, Camila Espíndola e Marcelo Sileno. Redes sociais, Yasmin Flores, Maria Fernanda Negreiros e Isaura da Hora. Até a próxima!